Como ouvir a voz de Deus? Quarto secreto com Deus. Esse é o tema desse vídeo. Tema que eu gosto bastante, então vamos lá. Ponto de partida. Para a gente ouvir a voz de Deus, a gente precisa de relacionamento íntimo. E para a gente ter relacionamento íntimo, a gente precisa dedicar tempo. E a verdade é que tempo é prioridade, a gente prioriza aquilo que verdadeiramente é importante para a gente. Quando a gente diz que tem tempo ou que não tem, a gente dedica verdadeiramente tempo porque precisa. Se você é um adulto responsável, você vai dedicar tempo para trabalhar, você vai tomar banho, você vai ter que comer, tudo isso você precisa dedicar tempo. E a mesma coisa é para o relacionamento com as pessoas. Só que o que há de mais importante na nossa vida é o nosso relacionamento com Deus, isso reflete em todas as outras áreas. E por que muitas vezes a gente não dedica e fica se distraindo por coisas que não são essenciais? Então essa é a primeira reflexão. Tempo, intimidade com Deus exige tempo e no relacionamento a gente precisa falar e ouvir. Só que o detalhe é o seguinte, já reparou que eu e você, a gente tem dois ouvidos e uma boca? Será que não é pra gente ouvir mais e falar menos? Eu quero te encorajar a, depois de você terminar de ver esse vídeo, você ler Tiago 3 na Bíblia, que fala sobre o poder para o bem ou para o mal da língua, beleza? Então vamos lá. Quais são as formas de ouvir a Deus? Eu destaquei algumas e você vai ver que é muito mais simples, não estou falando que simples necessariamente seja fácil, mas é muito mais simples do que a gente normalmente imagina. E não tem a ver com religiosidade, tem a ver com dedicação de tempo e prioridade, tem a ver com foco, beleza? A primeira forma, que eu não boto nem como a primeira, eu boto como número 0, básica, ler a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se você quer conhecer os princípios, como tudo começou, como tudo termina, sobre Jesus, sobre o que é certo, o que é errado, sobre o grande mandamento, ama a Deus acima de tudo, ao próximo e a você mesmo, você precisa ler a Bíblia. Mas ler a Bíblia pedindo discernimento a Deus para que Deus te direcione e te mostre o que é o que e como você aplica isso na sua vida. Até porque a Bíblia não é simplesmente um livro de história, mas é um livro espiritual. E coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então lá você vai encontrar os princípios, as histórias, os mandamentos, e isso mostra o quanto é importante para você. Eu quero te encorajar a você ler a Bíblia assim que você acordar, antes do café e antes de qualquer coisa. Eu particularmente tenho o hábito de ler um provérbio por dia, um salmo, vira e mexe eu estou lendo Eclesiastes também, e um livro do Novo Testamento, um capítulo, na verdade, de cada um desses. Tá? Eu leio 2 do Velho também, mas se você começar com Salmos, Provérbios e Eclesiastes, já é um ótimo começo. São princípios e conselhos práticos. Vamos lá, então é importante a gente estudar a Bíblia. Assim como bons livros de boas indicações de pessoas, também é algo que pode fazer muito bem para você. Tá? Peça conselhos, né, a pessoas sobre pregações, livros, enfim. A segunda forma, na verdade, a primeira é quarto secreto com Deus. Para você ter intimidade com uma pessoa, você precisa dedicar tempo a ela. Então, assim, quarto secreto com Deus fecha a porta do seu quarto, só você e ele, luz apagada, fonezinho no ouvido, se conecta com Deus, pedindo, agradecendo. Seja sincero, como você conversa com o melhor amigo. Só que a diferença das pessoas que se você se relaciona no dia a dia para Deus é que Deus é perfeito. E as pessoas, elas erram e acertam com a gente, assim como a gente. Então, se ele é seu pai, você entende isso, por que você não dedica quando você acorda e antes de você dormir tempo com Deus? Se é que você já não está fazendo. Quanto mais tempo a gente dedica a Deus, mais as coisas fluem. Como diz na palavra em Mateus 6, buscais o reino dos céus em primeiro lugar e as demais coisas te serão acrescentadas. Então assim, luz apagada, sem barulho, sem distração, pedir e agradecer, sinceridade com Deus. Beleza? Pede para que Deus vá transformando cada área da sua vida conforme a vontade dele, para que você possa viver o que ele tem de melhor para você, para que você entenda o propósito que ele tem para você e qual a sua identidade, e que você viva isso de forma excelente em cada área da sua vida. Segundo ponto, que na verdade é o terceiro, né? Músicas, filmes, séries e pregações. Se alimente de coisas boas. O nosso cérebro, principalmente com esse tipo de sociedade que a gente vive, de excesso de notícia e muitas sendo fake news, ele tende a focar no negativo. Mas foque em tudo aquilo que te traz esperança, tudo aquilo que é bom. Boas músicas com boas letras, não necessariamente música de adoração gospel, pode ser também, mas músicas que te fazem pensar em coisas boas, filmes que te inspiram, que alimentam a sua fé. Tudo isso pode ser
muito bem-vindo. Em Filipenses 4, 8, 9, Paulo diz assim, ó: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude e algum louvor, nisso pensais. Então, alimentem-se de bons conteúdos nas redes sociais, no YouTube, boas companhias, enfim. O outro ponto, solitude na natureza / sair da cidade. Se desconecte um pouco da selva de pedra, caso você more numa, como eu acredito que more, né? No silêncio Deus fala muito, né? 2 ouvidos, não é só ouvido carnal, ouvido espiritual. Então, às vezes, a gente precisa de um tempo a sós, na praia, na montanha, ir para um monte, sei lá, se destacar das pessoas, fazer uma trilha, uma viagem para se conectar. Desacelere a sua mente. Isso faz toda a diferença. Tem coisas que Deus só fala no silêncio, quando essa voz aqui e essa voz aqui calam. Quarto ponto, o terceiro, na verdade, discipulado, mentoria e andar em ambientes que tem pessoas que buscam intimidade com Deus. Em Provérbios 11, 14, diz assim: na multidão dos conselhos há segurança. Busque um discipulador, busque uma pessoa para te aconselhar e para te acompanhar, para que você possa crescer junto com ela. E da mesma forma se desenvolva para aconselhar outras pessoas, porque Deus fala através das pessoas e Deus quer usar a sua vida para falar na vida das outras pessoas também. E para fechar, 5. Relacionamento com as pessoas no dia a dia. Observe se onde você quer chegar e quem você quer se tornar, as pessoas que você tem convivido têm a ver com isso. Se você quer se conectar intimamente com Deus, procure pessoas que estão buscando essa intimidade com Deus. Não vai ser na noitada, na pista, que você vai encontrar normalmente, tá? Regras e exceções. Isso. Agora, eventos que buscam uma intimidade maior com Deus, igrejas, lugares que você busca o desenvolvimento humano para a tua evolução pessoal e profissional. São bons ambientes. Onde que estão as pessoas que carregam essa conexão com Deus que você quer? Começa a pensar sobre isso. Você está andando nesses ambientes? Deus pode usar circunstâncias locais, natureza e diversos ambientes propícios para falar com você o que Ele quer falar. E acredite, Ele quer que você viva a sua identidade e propósito, né? E ela envolve amar a Ele acima de tudo, ao próximo e a você mesmo. Reflita sobre isso. E mais uma última dica extra. Quando vierem falar alguma coisa supostamente de Deus para você, se você não tem discernimento, pede a Deus para te confirmar se aquilo é verdade ou não. E sempre busca um embasamento bíblico. O que a pessoa está falando tem embasamento bíblico? Muitas pessoas são enganadas por falta de conhecimento. E a ignorância e o medo são justamente as ferramentas do inimigo, as ferramentas do mal para nos distrair da verdade que liberta. Veja se faz sentido, curta, comente, compartilhe, manda isso para quem você sabe que precisa ouvir. E a gente vai se falar mais nos próximos vídeos sobre relacionamento com Deus, fé, mentalidade e comportamento. É isso aí, galera. Grande abraço.